Shalom, shalom, amigos na fé e visitantes do canal. Que o Eterno os abençoe grandemente. Esse é um outro vídeo intitulado O Encantamento do Ano Novo Gregoriano. No último vídeo, vimos o encantamento do Natal. Embora o Natal tenha um entrelaçamento, uma ligação com o Ano Novo, vamos continuar agora nesse estudo sobre o Ano Novo Gregoriano. E por que Gregoriano? Porque o calendário que usamos é de origem romana. Consequentemente, é um calendário que veio através do Papa Gregório. Por isso esse nome, calendário gregoriano, embora muitos não saibam disto. Quero dizer que o ano romano original tinha 10 meses. Se forem buscar na história, vão descobrir isso. E iniciava a partir de março até dezembro. 10 meses. E tinham mais 2 meses, onde esses 2 meses não possuíam nome. Embora os nomes de março a dezembro fossem outros, depois transformaram para esses nomes que conhecemos hoje. Ou seja, confere até com o calendário bíblico, que é o calendário verdadeiro. Calendário bíblico no sentido que é o calendário que está nas Sagradas Escrituras como o calendário verdadeiro, porque foi dado e dito pelo Eterno Criador. E inicia a partir de março, entre março e abril, 14 dias antes da Páscoa. Esse é o calendário bíblico e calendário verdadeiro, e quando realmente o ano inicia, o que vamos ver depois. Então, por volta do ano 700 a.C. ainda, o rei de Roma acrescentou 2 meses, ou os nomes desses 2 meses que não tinham nomes, depois do mês de dezembro, que era o mês 10. Então passaram a ser conhecidos como janeiro e fevereiro, como falamos no português, embora em outras línguas tenham variações. E alteraram o início do ano, que iniciava em março, para o mês de janeiro, o 1º de janeiro. E também alteraram o número de dias. Depois do mês de fevereiro, inventou um mês intercalado. Esse rei, o 2º rei de Roma. E daí desse mês intercalado é da onde surgiu o ano bissexto, em fevereiro. Já no ano 46 a.C., Júlio César reformou o calendário romano, quando surgiu o calendário juliano. O calendário juliano, como é mais conhecido. Por que juliano? Porque veio de Júlio César. Quando Júlio César alterou o número de dias e removeu o mês intercalado, continuou com o mesmo início do ano em 1 de janeiro, e não em março, como era antigamente. Só tirou o mês intercalado e seguiu então conforme a alteração que foi feita para 1 de janeiro, sendo o início do ano. Então, em 1582, quando o Papa Gregório 13º deixou o calendário juliano. Por que deixou o calendário juliano? Porque percebeu erros nos cálculos desse calendário. Daí então surgiu o calendário gregoriano. Então vejam que antes do calendário gregoriano, que é esse que usamos, existia um calendário juliano. E antes do juliano existia um outro calendário, que também era romano, de Roma. Por que é o calendário que usamos? Porque é o calendário do império que governava esse mundo. O último império que governou esse mundo, o Império Romano. Daí então temos o nome do calendário gregoriano, porque foi o Papa Gregório que deu origem a ele. Porém, nessa alteração, Gregório ainda deixou continuar o início do ano em 1 de janeiro. E por quê? Porque o 1 de janeiro é em homenagem ao deus pagão Jano. Jano ou Janus é um deus romano dos portões e portas, retratado com 2 faces olhando em direções opostas. Para eles, era o deus responsável pelas passagens, inícios e fins. Era um padroeiro, por isso janeiro é derivado de padroeiro. Janus mais eiro, padroeiro, ou seja, o padroeiro do início do ano. Então essa é a divindade ou ídolo que eles adoravam, por isso que o início do ano mudou para 1 de janeiro, em vez de continuar
no mês de março. Ou seja, é uma comemoração pagã. Existe um encantamento no Réveillon, nessa festa de Ano Novo, por causa desses resquícios ou sincretismo religioso também, porque é uma soma de costumes e paganismos de várias religiões, porém não é o ano verdadeiro e também nem é o calendário verdadeiro. É o calendário que o Império Romano impôs sobre o povo. Réveillon, como falam, palavra de origem francesa derivada da palavra réveiller, que quer dizer despertar, designando a virada de uma noite longa, por aguardar o ano novo nas suas comemorações. Então, esse Réveillon, essa festa de receber o novo ano, é uma festa pagã, cheia de superstições, como cruzar os dedos, 7 paninhos na água da praia, e eles não sabem que estão fazendo isso em homenagem a uma outra deusa, que chamam de Iemanjá. O se vestir de branco ou qualquer outra cor com superstição, ou até comidas, com superstição na virada do ano, isso tudo é paganismo. Ou seja, não tem nada a ver com aqueles que creem no eterno Criador e com seu Filho bendito, nosso Salvador. Então a maioria das pessoas no mundo inteiro estão enganadas, porque seguem realmente um sistema que foi imposto por Roma, pelo Império Romano e pelos reinos desse mundo. Lembrando que o nosso Salvador disse que o seu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo, ele falou. Esse Papa Gregório, em 1581, ordenou tropas confiscarem literaturas da comunidade dos judeus de Roma. Milhares de judeus foram assassinados com esse ato, porque desde 1577 tinha decretado que todos os judeus romanos se convertessem ao catolicismo, por pena de morte. Se não se convertessem, seriam mortos. Então, em 1581, muitos foram mortos e queimaram várias literaturas e livros deles, como escrituras sagradas e também livros da história dos judeus. Esse Papa Gregório foi um falso profeta e um anticristo naquela época. Jamais a verdadeira igreja de Cristo ou do Messias, o ungido, para que todos entendam, matariam pessoas ou obrigariam a elas a se converter ao verdadeiro Messias, o caminho, a verdade e a vida. Não é por imposição ou pela força, mas pelo meu Espírito, disse o Salvador, disse o eterno Criador, e por amor ao próximo, que a pessoa se arrepende, reconhece seus pecados, e aí o Espírito Santo faz a obra. Então, esses líderes jamais se converteram ou seguiram o ensino do Messias ou dos apóstolos do Messias verdadeiramente. É só um sistema religioso para governar o povo. Resto do Império Romano, ou da parte de ferro, das pernas de ferro da estátua do sonho de Nabucodonosor. Para quem acompanha o canal, ou lê a Bíblia e estuda as profecias, sabe que no sonho de Nabucodonosor foi revelada uma estátua com vários componentes. E nas pernas de ferro, sabemos que foi o tempo do Império Romano, ocidental e oriental. Porém, esse ferro das pernas se acabou em sua maior força no Império Romano, porém continua nos pés, misturado com barro. Eis aí o restante do ferro do Império Romano, que está hoje na religião chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Este é o resto do ferro da estátua de Nabucodonosor, da parte das pernas, que continua nos pés. Então entendam que essas festas e essas ilusões, superstições, são encantamentos também do Ano Novo Gregoriano. Não tem nada a ver com a verdade bíblica, embora muitas pessoas que creem no Eterno não saibam disso e comemoram, porque realmente são muitos séculos que se ensina assim
e realmente tem que procurar, buscar a verdade, como o nosso Salvador falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é necessário que a conheçamos. Conhecereis a verdade vos libertará. Então entendam que o mês de janeiro é em homenagem a esse ídolo, o deus pagão deles, do antigo Império Romano. E os nomes dos outros meses também existe herança pagã. Não quer dizer que você não vá mais usar esses meses. Estamos no mundo, temos que cumprir o nosso papel como cidadãos e temos que saber interagir conforme o sistema, mas realmente conhecendo a verdade, saindo do engano. Temos que dar a César o que é de César, mas temos que sair do engano. Então não é para fazer um fanatismo religioso ou ficar louco. Nós podemos usar esse calendário para interagirmos nesse mundo, nesse sistema no qual vivemos. Mas quem passa a conhecer a verdade não vai mais praticar esses atos pagãos ou essas celebrações enganosas, pois são encantamentos. O encantamento do Ano Novo Gregoriano é uma comemoração pagã, herança da homenagem que fizeram ao deus Jano, o falso ídolo romano. E para termos uma orientação e realmente fundamento das Sagradas Escrituras, vamos ler novamente, conforme li no estudo anterior, a escritura do livro de Levítico, o Vaikra, no hebraico, no capítulo 20, versículo 23. E assim está escrito: não seguireis os estatutos das nações, que eu expulso de diante de vós, pois elas se acostumaram a fazer tudo o que é contra a minha vontade, e por isso me aborreci totalmente delas. Então vejam que o Eterno aqui dá uma orientação ao seu povo, o povo de Israel, para não seguir os costumes das nações, os estatutos, as leis, as normas e regras, ou até rituais, adorações, cultos das nações, porque a verdade estava com o povo de Israel. A verdade do único e verdadeiro Criador, e ídolo que pode ser adorado, mas adoramos ele em espírito e em verdade, como nosso amado Salvador disse que o Pai procura adoradores para que o adore em espírito e em verdade. É um ser invisível e todo-poderoso, porém o Messias, o Filho do Altíssimo, é a imagem desse Criador invisível. E no livro de Isaías, capítulo 2, versículo 6, está assim: certamente rejeitaste o teu povo, a casa de Jacó, porquanto os teus descendentes de Israel se encheram de superstições adquiridas dos povos pagãos do leste, o oriente, e ainda praticam adivinhações como os filisteus e celebram alianças com pagãos. Então vejam que tudo que eu falei aqui e o que fazem atualmente já foi rejeitado e reprovado pelo Eterno Criador, e foi um alerta do Criador para o povo de Israel, embora o povo de Israel tenha pecado. E o profeta Isaías fala aqui que muitos deles realmente se desviaram para esses costumes das nações. Então vejam aqui a reprovação da adivinhação, dessas superstições, dessas práticas pagãs. E você que crê no Eterno, e lógico que por causa às vezes das condições da pessoa, ela não tem tanto conhecimento para sair desses enganos e engodo. Mas sempre temos pessoas que creem no Eterno, que servem realmente para serem companheiros na fé e ajudar a despertar essas pessoas. Porque essa é a vontade do Eterno, que exortem uns aos outros. Não é para serem soberbos, querendo se achar acima dos outros, mas que exortem uns aos outros, porque a salvação e a segunda vinda do Messias para restaurar e salvar essa terra e todos os seus depende realmente de que o último escolhido do Criador seja salvo, se arrependa e seja enxertado no corpo do Messias, na oliveira que representa o Israel verdadeiro, o povo verdadeiro do Eterno, onde faz parte gentios e judeus
realmente de raça, os israelitas de raça. Gentios são aqueles que não são judeus, mas ambos os povos, o de ambos os povos, o Eterno fez um povo só, crentes no Messias Salvador. Então não há divisão entre aquele Israel crente no Salvador e aqueles que não são de Israel crentes no Salvador, porque de ambos os povos ele fez um. Então entendam isto. É necessário que todos se corrijam e se arrependam, enquanto ainda há tempo, porque o tempo está próximo e ele voltará, julgará todas as nações e a cada um conforme as suas obras. E por isso está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 18, nos versículos 4 e 5. Então ouvi uma outra voz dos céus que exclamava: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes das pragas que a atingirão. Pois os pecados da Babilônia se acumularam até o céu, e Deus se lembrou de todas as suas práticas iníquas. Então temos aqui que no versículo 4, ele nos ordena: retirai-vos dela, povo meu. Dela quem? Da Babilônia. A Babilônia aqui nesse contexto não é a antiga Babilônia de Nabucodonosor, que atualmente é localizado lá na nação do Iraque, o país do Iraque. Babilônia foi no Iraque. Porém, não é essa Babilônia que foi um grande império que levou até os israelitas cativos para a sua terra, e eles ficaram ali por 70 anos. Não é dessa Babilônia que ele está falando. Ele está falando aqui no contexto espiritual no mundo. Sair do engano desse mundo, dessa Babilônia espiritual cheia de enganos, no sistema desse mundo, porque ele falou: o meu reino não é desse mundo. Então temos que entender que existe um reino nesse mundo, o reino das trevas, que não é o reino do Filho do seu amor, o reino de luz. Então temos que saber viver nesse sistema, entendendo que não é o reino do Messias, mas o reino do mundo, onde, espiritualmente falando, é a Babilônia. Ou seja, esse sistema cheio de enganos, com superstições e paganismos. Então, não é para sairmos no sentido que, não vamos mais estar aqui, vamos ser arrebatados. Não, não é nesse sentido. Mas que você realmente entenda a verdade, seja liberto dos enganos. E não participe mais desses paganismos, porque as pragas virão, como está escrito no versículo 4. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes das pragas que a atingirão. Então os juízos do Eterno virão, como está no livro de Apocalipse. Os 7 selos serão abertos, as 7 taças e as 7 trombetas que são antes das 7 taças serão soadas e as taças derramadas. Então em Apocalipse, aqui no livro da Revelação, o Eterno mostra que tem povo seu, tem escolhidos que estão na Babilônia, estão praticando essas práticas que realmente são ilusões, práticas pecaminosas, embora muitos deles não sabem. Então por isso ele diz aqui: sai dela, povo meu. Em algumas traduções está assim. Eu estou lendo lá de King James. Está assim: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices. Então os juízos virão, o alerta será dado. Muitos conhecerão a verdade e serão libertos, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porém muitos vão continuar nessas práticas e serão participantes das pragas que virão sobre todo o mundo, sobre a Babilônia. Estão entendendo? O contexto do mundo sendo a Babilônia ser o mundo, porque os juízos virão sobre todo o mundo. Então esse é o contexto da Babilônia no livro de Apocalipse também. Embora tenhamos uma cidade que reinará sobre os reis da terra, uma grande cidade. E quando é que o ano verdadeiramente inicia? Como eu falei no início do estudo, esse ano verdadeiro, que é o ano bíblico do calendário bíblico, ele inicia 14 dias antes da Páscoa, que conhecemos. A Páscoa é o dia determinado pelo Eterno para se lembrarem
aquela festa de passagem, que no hebraico é Pesach, que significa passagem, quando o povo hebreu foi liberto do Egito e eles saíram dali rapidamente. Fizeram pães sem fermento, pães asmos, para comer depressa e saírem. Então isso é a Páscoa, né? Quando eles matam o cordeiro e com aquele sangue marcavam as portas das suas casas, porque foi decretado um juízo sobre os primogênitos, onde o anjo da morte passaria e mataria todos os primogênitos, e somente aqueles que tivessem a marca do sangue em suas portas não seriam atingidos por esse juízo. Então todos os primogênitos do Egito foram mortos nessa praga, nesse juízo. Então daí temos que eles celebram, matam um cordeiro, comem a carne do cordeiro, assam pão sem fermento e fogem, saem do Egito rapidamente. Isso que quer dizer essa passagem, essa saída de Pessar, ou passagem, Páscoa, como é mais conhecido. E por que inicia na Páscoa? Porque o próprio Criador falou. No livro de Levítico, capítulo 23, versículo 5, temos o seguinte: a Páscoa do Senhor, que se inicia ao entardecer do 14º dia do primeiro mês do ano. Então aqui temos o versículo onde ele fala que a Páscoa, ou Pesach, do Eterno de Yahu, que inicia ao entardecer do 14º dia, aos 14 dias do primeiro mês. Então ele está falando aqui que o primeiro mês é quando celebram a Páscoa. Hoje, no calendário gregoriano, a Páscoa geralmente é de março para abril, às vezes no terceiro mês ou no quarto mês. Então temos que, na verdade, o primeiro mês, biblicamente, ou o primeiro mês do ano verdadeiro, é o ano que o Eterno decretou aqui, que é a Páscoa. Por isso que ele diz: a Páscoa do Senhor, que se inicia ao entardecer do 14º dia do primeiro mês do ano. Então, o ano inicia na Páscoa. O primeiro dia do ano inicia 14 dias antes da Páscoa, tendo aí uma preparação para a Páscoa nesses 14 dias. É o que está escrito. Então, o ano verdadeiro inicia nesta época, onde celebram a Páscoa, embora exista divergência e datas diferentes da Páscoa do calendário gregoriano que usamos para a Páscoa do calendário judaico, como os judeus celebram atualmente. Os judeus em Jerusalém, em todo o mundo, os judeus ortodoxos que não seguem o cristianismo. Embora os dois calendários possuem erros, não são totalmente corretos. Tanto o calendário que usamos, o calendário gregoriano, como o calendário judaico também. Eu tenho 2 vídeos no canal e eu quero que vejam. Um falando sobre esse tema, o calendário judaico e gregoriano estão errados, e ali eu tenho um estudo sobre isto. E o outro é o calendário bíblico, que são de 360 dias ao ano, 12 meses e 30 dias cada mês. Ali eu trago um estudo falando sobre esse calendário bíblico. Então eu vou deixar na descrição, vejam esses 2 vídeos para complementar este aqui, sobre realmente o verdadeiro ano, quando inicia, sobre os erros dos calendários. E não devemos fazer disso um sensacionalismo ou um fanatismo. Devemos nos adaptar, porque estamos nesse mundo, temos que trabalhar e temos que usar esse calendário gregoriano, porque faz parte do sistema. Porém, temos que saber o calendário verdadeiro e trazer essa verdade a nós mesmos, aos nossos familiares, parentes e amigos, e aqueles a quem nós não conhecemos, mas temos que trazer a verdade. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Não podemos continuar enganados ou iludidos. Então, estaria o Eterno errado em dizer que o primeiro ano começa aos 14 dias antes da Páscoa, no primeiro mês do ano?
Com certeza não. Então essa é a verdade, porque o Eterno jamais mentiu. O seu Messias, o seu Filho, o nosso Salvador jamais mentiu. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o ano inicia 14 dias antes da Páscoa. Não é em janeiro, em homenagem ao deus pagão romano Jano. Então entendam isso, amigos na fé e visitantes do canal. Existe um calendário e um ano correto, que é conforme as Sagradas Escrituras, a palavra do Altíssimo disse, e não conforme o mundo ensina, ou os impérios e governos ensinam. Seguiremos também o calendário gregoriano, porque é o sistema ao qual nós temos que interagir e vivemos nele. Porém, como está escrito, vós não sois desse mundo. Então, temos que saber a verdade e expor ela. Embora alguns, mesmo ouvindo a verdade, não queiram admitir e nem se arrepender, e continuam seguindo as festas pagãs e as folias que existem nessas festas de Natal e Ano Novo. Folias que levam à violência, à morte, a adultérios, coisas os quais que tais praticam não herdarão o reino dos céus. Então é mais um alerta esse vídeo para que sejam libertos no nome de Yahushua HaMashiach, que sejam libertos desse encantamento do ano novo gregoriano, juliano ou qualquer outro nome que desse, que sejam libertos de todo encantamento de ano novo no nome de Yahushua HaMashiach, que sejam libertos de todo encantamento e ilusões das festas pagãs e comemorações das festas pagãs anuais, no nome de Yahushua HaMashiach. Creia, receba e tome posse dessa libertação. Se você não crer, você tem todo o direito para não crer. Mas está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, vamos trabalhar, usar o calendário gregoriano, sabendo que o verdadeiro ano inicia 14 dias antes da Páscoa. Então que o Eterno abençoe a todos com todas as bênçãos do céu e da terra. No nome de Yahushua HaMashiach, a quem a maioria conhece por Jesus Cristo. E até o próximo estudo. Shalom, a paz a todos.